nosso tributo simples ao Senhor. Aleluia. Boa noite, irmãos. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu espero que as coisas que para trás ficaram realmente para trás. E que o seu coração esta noite ele possa estar única e exclusivamente voltado à adoração àquele que é digno, Jesus Cristo. Ele está aqui no meio de nós esta noite. Ele é a única plateia que nós temos aqui. Então ele é digno de toda a adoração. Que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Então esqueça dos problemas, esqueça das coisas mundanas, esqueça de tudo que venha atrapalhar a sua adoração esta noite. Lembre-se apenas que vale a pena adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que deu a sua vida em favor de nossas vidas. Baixemos nossas cabeças nesse momento e adoremos ao Senhor através da oração. Pai Santo e amado, obrigado, Deus, por nos permitir estar aqui esta noite, para te adorar, bendizer o teu santo nome, Senhor. E aqui estamos, ó Deus, prontos a nos prostrarmos aos teus pés, para dizer, ó Deus, que o Senhor é digno. Ó Pai, transforma aquilo que tem que ser transformado nesta noite. Lava, limpa os corações, ó Deus, que estão sujos. Conforta, ó Deus, os corações que estão aflitos. Ó Pai, não permita que nada venha atrapalhar, ó Deus, este culto, que é único e exclusivamente para louvor e honra do teu santo nome. Seja com o ministério de louvor, ó Deus, que iremos entoar juntos louvores ao teu santo nome. Abençoa o pastor, ó Deus, que irá trazer a tua palavra. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa usar o teu servo grandemente, ó Pai, para transmiti-lo, ó Pai, aos nossos corações. E seja com esse teu servo, para que eu não venha fazer mais do que a tua vontade. Ó Deus, ajuda-nos, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós adoramos a um Deus que Ele é um Deus forte. Ministério de louvor, adorando ao Senhor com 2 cânticos. E o primeiro deles é Deus forte e o segundo, alto preço. Boa noite, irmãos, boa noite, igreja. Como o irmão Paulo disse, vamos louvar o cântico Deus forte. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, o todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua Mashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, seu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor,
dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, que tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, seu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, que tudo governa. Que tudo governa. Que tudo governa. Amém. Amém. Nesse instante, convido os irmãos a ficarmos de pé e vamos louvar com o cântico Alto Preço. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus amou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Adora, igreja. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos com seu sangue, lutando um bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. E na
força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. Aleluia. Unidos iremos andar. Aleluia. Unidos iremos andar. Amém. Amém. Ainda de pé, abramos nossas Bíblias para o livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8. Amém? Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se, sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém? Podeis sentar. Vamos continuar adorando a Deus com mais louvores. E desta feita, 2 hinos do cantor cristão, 456 e 469. Vamos louvar com o hino de número 456, o estandarte. O estandarte dessa igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nessa igreja de Jesus. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai,
espalhando a sua luz. Ó Igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Se então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Amém. Amém. Vamos então ao cântico do cantor cristão do número 469, Corajosos. E dessa feita nós vamos retirar os dízimos e ofertas. A irmã Dorothy estará auxiliando na limpeza das mãos. Convido os irmãos a ficarmos de pé mais uma vez. Um pendão real vos entregou ao rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois de tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já malignos batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Oremos. Santo Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por mais uma vez poder chegar até tua santa casa, ó Pai, para que render graças e louvores ao teu santo nome, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a vida e a família de cada irmão que pôde chegar até aqui essa noite, ó Pai, e aqueles que não vieram, tu sabes o motivo, ó Pai. Neste momento, eu gostaria de te pedir, ó Pai, pelos dízimos e ofertas que foram retirados, que eles possam ser usados, ó Pai, único e exclusivamente para a expansão do teu reino, ó Pai. Nos dá sabedoria para utilizar da forma correta. É isso que te peço, sede com o decorrer do culto, que tudo o Senhor possa receber
pois é para a honra e glória do teu santo nome. Essa é a minha oração, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, que eu te oro e te agradeço. Perdoa nossos pecados. Amém. Podeis sentar. Convidar o pastor Jerry para dar os avisos da semana e as boas-vindas aos nossos visitantes. Então, cantemos mais um corinho e logo em seguida o pastor com a mensagem. Vamos cantar o corinho Mão no Arado. Sua mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Tem pôr sua mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Faz o teu trabalho, tua guerra. Quem em Cristo põe a vida, não pode mais olhar para trás, pois quem ao Mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra, ensina o teu redor, mostre em tua vida, faz as boas novas sua lida. Quem tem por sua mão no arado, tem por sua mão no arado, quem em Cristo põe a vida, quem em Cristo põe a vida. Amém. Agora sim, pastor Jerry nos trará a mensagem desta noite. Muito bem, boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Nós estamos aqui reunidos adorando ao nosso Deus. Eu vou passar aqui os avisos e já trago algumas introduções antes da divisão também das salas. Semana, quarta-feira, culto de oração, dirigente irmão Itamar. Tá aí. Sábado teremos as nossas sociedades, os ministérios, sendo que os jovens
vão estar realizando a confraternização final de ano, como costumeiramente fazem, né? Muito bem, então, quem for jovem, não está sabendo, não está por dentro aí da programação, pode procurar qualquer um deles, que eles vai ter hoje, após o culto, uma reunião. Pronto. Se reúnam, paguem a participação do pastor, certo? Leva essas ideias, se quiser estender diácono, faça o bem a todos. Eu estou de dieta, gente. Eu estou de dieta, né? Sábado também, sociedade masculina. O irmão Renato estava tossindo, então disse: pastor, não vou, faz bem, fique em casa, né? Se cuide, faça teste, né? E depois venha. Tá certo ele, fique em casa, depois vem. Vai acompanhar a gravação posteriormente, porque hoje não está sendo transmitido, está sendo gravado, tá bom? E aí depois ele diz aí o dirigente e a programação, sendo que no sábado, na sociedade masculina, às vezes que eu for estar pregando, eu vou dar prosseguimento ao estudo nos salmos, certo? Então as irmãs vão ficar de fora aí do acompanhamento dos salmos que a gente estava fazendo lá em Bela Vista. Então no sábado, na sociedade masculina, quando estiver pregando, eu vou prosseguir com eles no estudo dos salmos. Já estamos no Salmo 119. Sociedade feminina, irmã, cadê Eva? É aqui na igreja, dirigente, já sabe. Muito bem. E o domingo, nossa escola bíblica dominical, às 9 horas. E à noite, culto aqui ao Senhor. Mais uma vez, dirigente, irmão Mateus, domingo que vem. Eu estarei pregando e teremos também, por ser o primeiro domingo do mês, como nós temos regimentalmente, nossa celebração da ceia do Senhor. Como os irmãos sabem, domingo passado nós não tivemos culto aqui, e a razão foi o falecimento, partida para a eternidade, da nossa irmã Francisquinha, né? Francisca Maurícia, mais conhecida carinhosamente por todos nós como Francisquinha. E aí fomos para o sepultamento, né, da irmã. Então, tornou inviável, até por questão de tempo, porque já cheguei em casa mais de 6 da noite. Isso seria inviável. Mas não pudemos realizar como igreja nenhuma celebração, obviamente, por causa desse contexto. Então, fica aquela lacuna e a vontade de deixar o nosso testemunho como igreja, né? Como igreja, pela forma como a irmã ela viveu. Embora a gente, juntamente lá com a família, demos uma palavra, mas aqui como igreja, eu queria que isso ficasse registrado. Então combinei com o irmão Paulo, disse: domingo que vem nós faremos um culto, obviamente é para a glória de Deus, mas em memória da nossa irmã Francisquinha, porque eu faço questão de honrar aqueles que são dignos de honra. Faço questão de dignificar, ainda que seja em memória, alguém que nunca me deu sequer uma mínima dor de cabeça como pastor dela nessa igreja. Então isso é por si só simplesmente mais do que suficiente para fazer questão de trazer essa breve memória, esse breve testemunho da nossa irmã, querida irmã Francisquinha. As crianças vão ter? Então as crianças podem agora sair. Nós vamos iniciar nesse instante aqui a pregação, uma palavra que eu quero trazer dentro desse contexto. Muito bem,
Então as crianças estão saindo, eles estão meio rebeldes, nem querem mais orar, já vão embora. Essa pandemia deixa todo mundo tudo desorganizado, né? Mas vamos lá, irmãos. Eu vou, por esta razão que falei, dar uma pequena pausa na nossa série que estamos pregando lá no livro de Lamentações de Jeremias. Posteriormente nós voltaremos, se Deus quiser, tendo em vista dar esse breve testemunho, essa pregação que também nos testemunha e nos encoraja. Para nossa reflexão, coloquei como tema: combati o bom combate, porque foi assim que a irmã Francisquinha combateu. Ela pôde sim dizer: combati o bom combate. Que por sinal, na última vez que a visitei, pouco antes dela começar a ir para os hospitais e ficar internada, eu estive visitando e compartilhei isso com os irmãos. E foi uma das falas dela: pastor, eu estou doente, mas eu estou pronta. Se Deus quiser me levar, eu estou pronta. Eu sou dele. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Esta é a minha esperança. Em meio a dores, desconforto e uma máscara que atrapalhava também. Mas ela reafirmou, passo a passo, ponto a ponto, da sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Isso é maravilhoso, maravilhoso por ver que é uma pessoa que está testemunhando, mas não por convencimento. Uma pessoa que está testemunhando não por convencimento, mas por convicção. Porque quando a pessoa, ela por alguma razão que seja, ela ingressa em meio aos cristãos, aos evangélicos, se quiser usar esse nome, até mesmo em meio a uma igreja, se é por convencimento, ela não permanece. Mas quando a pessoa ela ingressa, como a gente acabou de cantar, quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Ela persevera. Isso é uma doutrina fundamental, é uma doutrina basilar das Escrituras, quanto à questão da salvação dos salvos, dos eleitos de Deus. Eles de fato permanecem, eles perseveram aos trancos e barrancos, em meio às lutas e perseguições, tentações, mas nada consegue tirá-lo dos caminhos do Senhor permanentemente. Ele pode até ter desânimos, e acontece, e é próprio do ser humano essas crises, esses momentos de desânimo, mas jamais virar as costas, jamais encolher os braços por aquele que por ele morreu de braços abertos, crucificado numa cruz. Então, ver e ouvir isso de uma irmã após 82 anos, e segundo Renato fala, testemunha isso, irmão Renato, aos 16 anos ela estava exatamente aqui, testemunhando, registrando a ata de fundação da igreja em 22 de dezembro de 1956. Redigiu a ata, mas não pôde assinar por causa da sua idade, que tinha 16 anos à época. Isso é testemunho do irmão Renato, que me contou e passou para mim. E nós temos a foto dessa ata, né? Nós temos essa ata, a original ainda. Nós temos essa ata. E de lá para cá, de 56 para cá, essa irmã, ela permanecer nos caminhos do Senhor. Essa irmã, ela permanecer na mesma igreja. Olha, só isso já é de deixar o coração de qualquer pastor de Deus muito feliz. Porque os dias em que nós vivemos, eles são tão terríveis e maus.
perseguições, as deturpações, as tentações do mundanismo são tantas, as novidades são tantas, que aqueles que estão dentro, no meio da igreja, por convencimento, são atraídos pela maior oferta, por quem dá mais. São almas que estão em leilão do mundanismo, leilão do materialismo, leilão do humanismo, sentimentalismo. Mas o cristão que se tornou cristão por convicção, ele não coloca sua alma em leilão. Ele valoriza o que é ser, não o que é ter. Ele valoriza o crer, não o possuir. Ele entende as suas raízes, ele sabe quais são os seus fundamentos. Então, a história da nossa irmã é uma história digna de ser frisada, de não termos que passar em branco, de não deixarmos passar em branco. E eu trago então esse texto para nós meditarmos nesta noite, que é o texto clássico, segunda carta de Paulo a Timóteo, ao pastor Timóteo, onde Paulo estava aprisionado em Roma. Ele estava prestes a ser morto, assassinado, decapitado. E ainda assim, da prisão, com a sua sentença de morte já pronta, ele escreve para Timóteo, para esse pastor, para esse líder de uma igreja. Ele escreve encorajando. É um paradoxo. Como que alguém está preso com a sua sentença de morte pronta, sabe que tão logo será decapitado, sua cabeça seria literalmente arrancada fora, escreve para alguém que não está nessas condições, que não estava preso, nem que estava sendo ameaçado de morte, mas que por alguma razão que nos é desconhecida, estava desanimado, estava triste, estava querendo olhar para trás, colocou a mão no arado, mas estava desistindo. Alguém que estava desanimado, talvez decepcionado, porque essas aflições, elas estão aí. Essas aflições, para nós que somos povo de Deus, estão rodeadas, ladeadas a nós a todo tempo, a todo momento e a todo instante. Então Paulo, o apóstolo, escreve para ele, o capítulo 1, ele é bem enfático nisso, quando ele diz no capítulo 1, verso 6, por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Em outras palavras, ele chamou Timóteo aqui de covarde, porque estava com mimimi. Aliás, hoje em dia é moda, é modismo crente mimimi. Crente mimimi de mimado, que não suporta mais nada, que tudo é motivo de querer abandonar, espírito de covardia. E Paulo diz, não, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E há pouco eu prestei atenção no cântico, e na força do Espírito Santo, é essa força do Espírito Santo que envolve a vida do crente. É esse espírito que não é o espírito de covardia, é o espírito de poder que habita no cristão e que nos ajuda.
nos possibilita suportar as lutas e as aflições da vida cristã. Então Paulo, sabedor disso, encoraja Timóteo com estas palavras. Paulo, sabedor que Timóteo estava querendo desistir por alguma razão, talvez até de ser pastor, porque aí é que não falta também motivo e razão para dizer: para, homem, não liga não, homem, deixa, já são adultos, cada um sabe. Pastor não pensa assim, não é assim. Pastor, ele sente, ele lamenta, ele tem motivos de sobra para não deixar que a ovelha seja arrebatada pelo inimigo. Perder ovelhas como eu perdi a irmã Francisquinha, na verdade não é perdê-la, é ganhá-la. Porque você vê uma irmã que partiu e podendo dizer e testemunhar: combati o bom combate. Isso é maravilhoso. Fica, lógico, a saudade, fica a dor da separação, mas fica também a convicção que nos é parceira desde o momento da nossa conversão, a saber, as verdades eternas da palavra de Deus, que nos garantem uma vida eterna e um reencontro na eternidade com o Senhor, que nos garante, nos dão certezas do estado dela e de todos que morrem em Cristo Jesus, que partem com Cristo Jesus verdadeiramente. Então não é perder essa irmã, é ganhá-la. Que bom que ela permaneceu, que bom que continuou firme, que bom que partiu testemunhando a sua fé em Cristo. Isso é maravilhoso. Agora eu fico e lamento e entristeço-me e choro e lamento muito quando nós perdemos ovelhas para as garras do diabo. Aí sim. Quando nós perdemos ovelhas que um dia estiveram e não estão mais, que um dia eram e não são mais, que um dia foram e não estão sendo mais usadas por Deus, aí sim, isso é perder ovelha. Isso sim nos deixa tristes, lamentando profundamente. Então a palavra do apóstolo Paulo aqui é relembrar a Timóteo que ele é um soldado de Cristo Jesus, e que soldado ele não pode esmorecer, ele não pode abdicar, ele não pode virar as costas, porque não é uma questão de ser aventureiro, é uma questão de essência. É inexplicável. Estou olhando a irmã é professora, eu trabalho com professores também. É fácil ser professor, principalmente da rede pública? É um desafio, é um leão, é dificílimo, é complicado demais. Salas quentes, sem ventilador muitas vezes. E quando funciona, diz: aponta. Aí vem um diretor e diz: não, deixa apontando para os alunos. E o professor então alunos que desrespeitam professor, são vários problemas. Mas por que será que os professores não desistem? Por que será que eu não vejo professores mudando de profissão? E vejo aqueles que estão professor, mas não são professores. É uma questão de essência. Ser crente, ser cristão é uma questão de essência. Ser um soldado de Cristo é uma questão de essência, não é uma aventura. Aliás, a vida cristã, quem foi que disse que é uma aventura? A aventura é ir lá no Manoa Park, a aventura é ir lá no Veneza Park, quando a gente foi, né? Quem foi comigo uma vez, nas minhas férias, descer naquela cobra anaconda lá, que parece mais o inferno, aquela cobra, nunca mais eu desço naquele troço. Isso é aventura. Ah, doido, vou mais nunca. Logo é uma cobra, já lembra a serpente, o diabo, né?
Aí dentro é escuro, quente, porque é no sol o parque. Gritaria, o povo descendo nas boias e gritando. E eu morrendo de medo, não via nada. Isso é um inferno. Foi a imagem mais real do inferno que eu já tive na minha vida. Foi aquele troço. Nunca mais. Eu não perdi o dinheiro porque a gente paga a entrada e usa tudo que quer, né? Mas não vou mais nunca naquele troço. Pastor Inácio desse ainda disse, eu vou de novo. Eu digo que você quer gostar, né? Mas, irmãos, é isso. A vida cristã não é um parque de diversões. Ou nós levamos a sério essa vida que nós professamos, ou somos tragados mesmo. Ou as nossas aventuras nos fazem esfriar, nos fazem desviar, nos fazem esmorecer. Então Paulo diz, olha no versículo 3, o capítulo 2, o verso 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Está aí muito claro, como bom soldado de Cristo. Bom soldado de Cristo, bom combate, combati o bom combate, aqui no capítulo 4, verso 7. Bom é ser soldado, mas é bom, traz aflição, mas é bom. É um combate, mas é bom combate. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. A vida cristã, ela tem sim suas dificuldades, suas aflições, mas não há vida melhor. É a melhor vida que nós podemos usufruir. É a melhor vida que nós podemos viver e experimentar. Coisas maravilhosas que Deus nos permite viver em sua presença. E eu estou falando isso e me lembrando há pouco em casa, como é bom eu sentei na cama e vi meu filho se aprontando para vir para o culto, minha esposa se aprontando para vir para o culto, e Yasmin se aprontando para vir para o culto, e eu adorei a Deus. Isso é maravilhoso, não tem preço. E que continue, meu desejo é que isso continue. Até o dia em que Deus me chamar ou chamá-los, terminarmos assim dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé até ao fim. Isso é maravilhoso. Então Timóteo, por alguma razão, estava desanimado. Então o apóstolo Paulo vem e lembra ele a missão do soldado. Versículo 1 do capítulo 4, ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Ele queria desistir? Então Paulo diz: prega a palavra. Não para, continua fazendo o trabalho. Essa é a sua missão, pregar a palavra. E interessante é que ele usa aqui uma palavra que vai trazer para nós uma ideia de súplica. Conjuro-te, é uma súplica, é um apelo que ele está fazendo a Timóteo. Ele lembra a Timóteo, olha, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Ele lembra Timóteo que nós servimos um Deus que é juiz e que vai julgar a todos, inclusive aqueles que professam o seu nome. E ele, como pastor, jamais poderia então estar pensando em deixar de ser útil, de servir a Deus, de fazer a obra de Deus. Por isso que ele diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Funções pastoral, corrige, coisa difícil para a gente fazer, mas ele diz: prega a palavra, corrige, repreende, nada agradável, mas é nossa missão pastoral. Exorta com toda longanimidade e doutrina, são nossas funções, nossos deveres. Ser pastor
no bem bom é fácil, mas quando é para cumprir esses deveres e estas responsabilidades, não é tão fácil, não é tão simples assim. Mas não é mesmo, principalmente quando a ovelha, ela é uma ovelha rebelde. Por isso que é digno de notificação, testemunho da nossa irmã Francisquinha. Prega a palavra, apesar da rejeição, servir a Deus traz consigo suas lutas, suas batalhas. Olha o versículo 3: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E esse tempo já chegou desde o primeiro século. Desde o primeiro século. Várias heresias já nessa época surgiram, já estavam sendo introduzidas dentro das igrejas, que aí é outro assunto. Mas de lá para cá não pararam, e até hoje, e os dias de hoje é que então são tempestades e mais tempestades de ensinamentos falsos, de heresias, de pessoas que não estão mais prontas, nem aptas, nem desejosas pela palavra de Deus, pela sã doutrina. A mais recente é um ataque ferrenho do pastor Ed René Kivitz às Escrituras, quando disse que elas precisam ser atualizadas. Não, a palavra de Deus não precisa ser atualizadas. Nós é que temos que nos enquadrar às Escrituras. Mas veja, isso é bíblico e profético. As pessoas não desejarão, não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Coceira no ouvido, e quando é acariciada, coçada, é bom, né? É agradável. Então vivemos em épocas difíceis, tão difíceis, que as pessoas preferem não receber a doutrina, mas ouvirem aquilo que lhes é agradável aos ouvidos. Repreensão pastoral? Exortação pastoral? Não. Correção pastoral e eclesiástica da igreja? Não. Pelo contrário. Então são muitas adversidades, e Paulo, apóstolo, está conscientizando Timóteo dessas lutas, de que teria que ser assim, seria exatamente assim, um ambiente hostil. Nós até que não experimentamos tanto isso, mas à época, no contexto do Império Romano, isso era muito, muito mais evidente. Eles tinham uma perspectiva de lutas, de perseguição, de morte, de sofrimento, de dor. Deus escolhe as pessoas certas nos momentos certos. Às vezes eu fico pensando, se eu fosse um crente, um pastor, naquela época, qual seria a minha postura de combatente, de soldado? Se eu seria um combatente firme, não covarde, mas corajoso, no Espírito Santo, de poder, ousado, para seguir adiante e pregar a palavra, quer oportuno, quer não. Versículo 4 diz ainda: e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Isso é doloroso, pregar, ensinar para pessoas que não querem ouvir a verdade. Mas isso faz parte da missão do soldado de Cristo, que não é somente restrito a pastor, mas a todos nós, pois todos nós somos soldados de Cristo, com responsabilidades diferentes, mas todos nós somos cristãos. Todos temos o Espírito Santo, se somos verdadeiramente cristãos. De tal forma que agora ele aplica, ele especifica. No versículo 5, ele vai mostrar agora qual deve ser a postura do combatente, a postura do soldado. Ele falou da missão.
Agora ele vai falar da postura, qual deve ser a postura desse soldado de Cristo diante desse cenário que é hostil à fé cristã. Diante das lutas que esse mundo traz sobre cada um de nós. Esses obstáculos que nós temos que enfrentá-los com ousadia e poder no Espírito Santo. Senão seremos sucumbidos. Então ele diz no verso 5, tu, veja como ele aplica agora. Tu, porém, contrariando ao contexto, ele diz, você não. Você, como servo de Deus, seja sóbrio em todas as coisas. Suporta, está vendo aí? Suporta as aflições. Faz o trabalho de um evangelista, prega a palavra, cumpre cabalmente o teu ministério. Você não pode estar pensando em desistir, Timóteo. A postura de combatente que você deve ter é seja sóbrio, ou seja, esteja sereno, esteja seguro, não se descontrole, não se acovarde, não deixe o espírito definhar, não permita que sua alma seja colocada em leilão, não permita que suas convicções se tornem convencimentos. Haja como um combatente, você não é assim. Seja sóbrio, suporte as aflições, aguente, fique firme, vença elas, enfrente elas, lute, não baixe a guarda. Se tiver de morrer, morra combatendo o bom combate, morra lutando, não negue a fé, não vire as costas, suporte. Mas o crente mimimi não quer suportar nada, ele não quer ter dificuldades, ele não quer ter aflições, ele não está disposto a abrir mão de nada, ele não está disposto a compromisso com Cristo. Ele não está disposto a abrir mão, porque ele vive a aventura, é o crente aventureiro. Ele não vive o compromisso da fé cristã, ele não vive a seriedade do que é ser crente. Muitas vezes até brinca com Deus. E penso eu, que muitos que professam o nome de crentes, não compreenderam ainda o teor lá de Mateus capítulo 7, quando nosso Senhor disse que a porta é estreita, de que a porta larga, esse caminho fácil, mundano, não é para o cristão. O caminho do cristão, ele é estreito, ele é apertado, ele é um caminho de exigir renúncias, de tomar a cruz, sim, de lutas, de suportar as aflições. É dessa forma. É um caminho de compromisso, não de aventura. Então, quando você vê uma irmã partir para a eternidade, com, eu não sei quantos anos, façam os cálculos aí, Paulo, de crente que ela tinha, não sei. Eu sei que aos 16 ela estava aqui, mas dos 16 para agora, 2020, façam aí os cálculos. Crente, membro da igreja, fiel, participava da igreja, das atividades da igreja até onde a idade permitiu, e os problemas de saúde e outras coisas mais permitiu. Membro da igreja, que é outro detalhe que isso me deixa muito feliz, porque crente que se diz que é crente, mas não se torna membro de uma igreja, eu fico com não se diz um pé atrás? Eu fico com 2, 3, 4, 5, porque o crente que tem compromisso com Deus, que sabe o que é ser crente, que é ser da igreja, quer ser membro da igreja, ele sabe que isso implica em compromisso, e ele quer compromisso, ele não se acovarda,
Ele não vive na aventura da fé, de participar somente das coisas boas da igreja. Vai ter festa, então eu vou lá. Vai ter churrasco do pastorzão, então no domingo eu estou lá. Vai ter o sopão, estou lá no sopão. Isso não é ser crente. Aí basta chegar ao São João, está lá. Lariê. Que isso é ser crente? Basta chegar a política. Está lá. Não vou nem usar o nome dos candidatos, deu vontade, mas pode ter processo. É Chiquinho de um lado, Beltrano de outro, briga, fala, veste a camisa. Ai, eu não vou honrar uma irmã dessa, um testemunho desse. Eu faço questão de dignificar. Eu faço questão de frisar, irmãos, com muita felicidade no meu coração. Com muita felicidade. Para que seja exemplo, que de fato é, exemplo para todos nós, de uma pessoa que não arredou o pé. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, tremenda de fato. Uma prontidão para a luta. No versículo 6 ele disse, o apóstolo Paulo, agora ele faz uma outra aplicação. Se no verso 5 ele disse, tu, Timóteo, que é a segunda pessoa, né? Pronome, tu, porém, né, Timóteo. Agora no verso 6 ele diz, quanto a mim. Veja que agora ele está aplicando para ele. Ele está dizendo, Timóteo, olha agora para mim. Eu sou agora o seu espelho. Quanto a mim, Timóteo, eu não estou pensando em me acovardar. Eu estou preso, eu vou ser decapitado. Mas quanto a mim, Timóteo, sabe de uma coisa? Eu estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Porém, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nada de covardia, nada de retroceder. Pelo contrário, Timóteo, eu estou sendo oferecido. Ele usa aqui uma palavra, libação, que está citada lá em Levítico 23:13. Libação era o vinho que era derramado, o suco de uva que era derramado sobre a oferta de manjares, como símbolo de alegria do ofertante. É isso que Paulo está dizendo, Timóteo, eu estou sendo oferecido como libação, e eu estou alegre por isso. Eu estou feliz porque eu estou terminando a minha carreira, eu estou terminando o meu combate. Então combati o bom combate. É um combate, mas é bom. Completei, eu estou completando a carreira, e eu estou guardando a fé, Timóteo. A mesma fé, a mesma convicção, Timóteo. Não é aventura, não é convencimento, é certeza, é essência, Timóteo. Essa carne, Timóteo, não se agrada mais com as obras pecaminosas desse mundo, Timóteo. É questão de essência. Então, combati, a palavra aqui, combati, o verbo, significa lutar com dificuldades. Que na verdade é uma palavra na língua grega que dá origem a uma palavra no nosso português também. É agonizomai, que deu origem ao nosso português de agonia. Sabe quando alguém está em agonia, né? Então quando Paulo diz, eu combati, lutei com agonia, com dificuldades, como acabei de dizer qual era o conceito dessa palavra, mas não me acovardei, pelo contrário. Sabe por quê, Timóteo? Porque eu vislumbro o final, a recompensa do combate. A missão do combate: prega a palavra, servir, repreendendo, corrigindo, suportando as aflições. A postura no combate: seja sóbrio, suporte as aflições, cumpra o seu ministério, vá até o fim. Olha o meu exemplo. Agora ele está falando das recompensas no versículo 8, quando ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada.
Não é algo, Timóteo, firmado nem fundamentado em lenda. Não é algo, Timóteo, que eu estou dizendo porque eu acho. Não é achismo, é convicção, é certeza. Ele diz, já agora. O crente, ele pode sim ter esta convicção de que se ele partir agora, ele pode ter certeza daquilo que a palavra de Deus lhe promete, lhe assegura. Paulo era tão consciente disso que ele tinha esta certeza, já agora a coroa da justiça me está guardada, preservada. Ela está, em outras palavras, garantida, Timóteo. Ela está bem reservada, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do trabalho com que nós realizamos para Ele. Hebreus capítulo 6 e o versículo 10 diz isso. Quantas vão ser as recompensas daqueles servos que vivem uma vida de testemunho fiel ao Senhor e que podem dizer no final das suas vidas: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É algo que nós não temos como imaginar de fato. Nós podemos ter a certeza, mas imaginar de fato não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz isso, que aquilo que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É específico. Para aqueles que o amam, não é aqueles que têm o coração dividido, que amam a Deus e querem amar o mundo, que têm uma vida relapsa como cristão. Não. Veja que aqui a coroa da justiça é reservada para aqueles que amam a vinda do Senhor. Está aí no versículo 8, ele diz: o Senhor reto juiz me dará naquele dia a coroa da justiça, e não somente a mim, mas a todos, aliás, mas também a todos quantos amam a sua vinda. É isso, amam a sua vinda. Sabe por quê? Porque amam tanto o Senhor e tem tanta convicção que vivem nessa expectativa da vinda de Jesus e querem que ela aconteça, e anseiam e anelam que isso ocorra tão logo, tão logo. É por isso que lutamos. Penso eu, que se nós víssemos o inferno por um segundo que seja, nós não seríamos mais os mesmos. Seríamos diferentes. Penso eu que se nós víssemos o céu, ainda que por um segundo que seja, nós quereríamos estar lá imediatamente. Sabe por que Paulo era tão ousado assim? Porque ele viu o terceiro céu. Ele viu o céu. Ele esteve lá. Ele teve esse privilégio. Por isso ele disse: pouco me importa. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas deixou testemunhado para nós que não vimos. Para que possamos ser e viver como se tivéssemos visto, como se lá já tivéssemos. E se não estamos, tenhamos a mesma certeza. Meus irmãos, infelizmente o texto continua, não vou me alongar mais, mas só para mostrar, por exemplo, o versículo 9, melhor dizendo, versículo 10. Procura vir ter comigo depressa, o 9, e o 10 diz: porque Demas, porque Demas, o que foi que aconteceu com Demas? Foi que aconteceu com Demas? Demas, por que fez isso, Demas? Demas, tendo amado o presente século, sabe o que é isso? Se desviou, a porca voltou ao lamaçal, abandonou a fé, virou as costas,
é o crente aventureiro. Ama o presente século, mas quer estar dentro da igreja por interesses próprios, carnais, buscando agradar suas próprias cobiças, se decepcionando com Deus, ainda faz biquinho. Quando Deus não dá, né? Criança, né? Meninice mesmo. Demas amou o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Talvez em Tessalônica tivesse uma balada lá. Eu vou para o mundão, vai ter o trio elétrico. Vou para lá, negócio de ser crente. Quem não é essência mesmo, faz isso. Agora, quem é, sabe o que é estar na presença de Deus, valoriza isso. E o texto continua: crescente, eita, crescente só no nome, nada de crescer. Crescente foi para a Galácia, talvez disse lá, minha plantação é melhor. Eu vou lá acompanhar, perder minha cabeça com Paulo? Tito foi para a Dalmácia, talvez vai atrás, que nessas cidades tinha algo que era agradável ao mundo, à carne. Agora, Timóteo, suporta as aflições. Isso é ser crente. Isso é ser crente. Ele não nos promete mar de rosas aqui não, mas lá em Apocalipse, irmã diz mar de vidro. Eu não sei dizer o que é isso, só sei que é bonito. Mar de vidro. João vê como que o mar de vidro é uma ilustração, é uma comparação, na verdade, é uma figura de linguagem. Ele está dizendo, é como que um mar de vidro. O mar de água já é bonito, imagina um mar de vidro. Ruas de ouro, não sei, não tem como a gente, mas é isso que me aguarda, que me espera. Então como eu vou trocar por prazeres temporários, passageiros? Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, a lista continua. Chiquinho voltou para o carnaval, Beltrano voltou a tomar cachaça, ainda hoje, mas poucos querem assumir-se como soldados de Cristo, e como Paulo dizer, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Poucos, mas tem poucos. Por isso notifico o belíssimo testemunho de vida ilibada espiritualmente e moralmente falando da nossa irmã Francisquinha, que seja exemplo de galeria de homens, de mulheres da fé desta igreja, dignos e dignas de serem imitadas. Amém? Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor salvou uma pessoa tão maravilhosa, uma serva do Senhor, humilde, feliz, animada, fiel, que dedicou-se ao Senhor, que um dia esteve aqui nos ministérios dessa igreja servindo ao Senhor, e que há poucos dias o Senhor a chamou para a morada eterna. Nós te agradecemos pelo exemplo que foi a nossa irmã Francisquinha. Que seja um exemplo para todos nós, a ser seguido por todos nós, para a tua honra e glória. É o nosso desejo, é a nossa oração, é a nossa súplica. E assim nós te pedimos, nos encoraja, pelo teu espírito de poder, a seguirmos adiante, Senhor, com fé, com ousadia, com coragem, suportando o que tivermos de suportar, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia. O teu espírito que está conosco, ele é um espírito de ousadia, de fé, de coragem, de poder. Se nós pedimos em nome de Jesus, amém. Eu pedi para o irmão Paulo preparar um vídeo rápido não, o tempo que for necessário, mas tem quantos minutos? 2? Um vídeo com
alguns momentos da nossa irmã, inclusive em vida, e louvamos a Deus. Tem quantos anos aquela menção honrosa que nós fizemos aqui? Essa faixa, uns 4 anos atrás, nós fizemos questão de honrar. Estou aqui fazendo o trabalho do professor André sobre memórias literárias. Bom dia, dona Francisquinha. Começaremos as perguntas. Qual é o seu nome completo? Francisca Maurícia da Silva. Data de nascimento? 10/6/1938. Qual é a sua naturalidade? Açu, Rio Grande do Norte. País que a senhora nasceu? Brasil. Qual é o estado civil da senhora? Solteira. Filhos? Não tem. Formação ou experiência? A 4ª série primária do 1º grau. Ou alguma experiência sua também? Ler, escrever, fazer versos, poesias. Estou aqui fazendo o trabalho do professor André sobre memórias literárias. Bom dia, dona Francisquinha. Começaremos as perguntas. Qual é o seu nome completo? Francisca Maurícia da Silva. Dá não. Ministério Louvor. Nós separamos os versículos para ler, se encontra em Mateus, capítulo 5, do versículo 14 ao 16, que diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa.
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Assim foi a história da nossa irmã Francisquinha. Ela brilhou, dos 16 anos, durante toda a sua vida e a sua morte, que hoje é um testemunho para todos nós da Ibra. Desde que eu cheguei, ela já estava aqui. E essa é uma memória que para sempre será guardada por nós. Amém. Vamos então ao cântico Brilhar por Ti. Convido os irmãos a ficarem de pé para nós encerrarmos o culto. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas é a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E é por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. E às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Amém. Oremos. Santo Eterno Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estar aqui em Tua casa, louvando e edificando Teu santo nome. Agradecemos, Senhor, por essa palavra que o pastor nos trouxe hoje à noite, que possamos aprender mais e mais do Seu santo caminho e seguir as Suas promessas, Senhor, seguir os Seus ensinamentos. Nos abençoa, perdoa meus pecados. É isso que eu Te oro e Te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmão Paulo. Pode sentar. Irmão, 66 anos de vida cristã. 66. Não é pouca coisa não, né? Titi, ela tinha só 66, ela se converteu com 14 anos de idade. Lá na tenda, com os missionários. É um exemplo de vida cristã que eu tenho dentro de casa. Tinha, né? Que ela agora está com o pai. Mas ficou minha mãe, que também se converteu logo em seguida. E ela levou todos os irmãos à fé cristã. E hoje são poucos aqueles que não seguem a Cristo lá em casa.
Muito poucos. Aqueles que não seguem, não foi porque ela não pregou o evangelho. É porque não quis. E fizeram sua escolha. E hoje nós lutamos para que eles se convertam. Pedimos a Deus todos os dias. Mas temos a certeza que 95% da nossa família serve ao Senhor. Não por causa dela, por causa de Cristo, mas influenciados por ela. Tenho certeza disso. Que o Espírito Santo e o nosso Deus nos abençoe e nos leve em paz para os nossos lares. Amém? Boa noite a todos.